Obrigado por estar no meu vídeo, peço que você se inscreva no canal, né, para receber a notificação de novos vídeos, né, se é a primeira vez que você está no vídeo meu. Peço também que na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, você vai ter um link de um curso de exegese e o curso de um bacharel em teologia, super baratos, tá? Então fique tranquilo e acompanhe esse vídeo até o final, por favor. Bom, gente, esse é um tipo de vídeo que é bem pessoal, eu particularmente não gostaria de estar gravando, mas estamos aqui para responder ao que a galera pergunta. E uma figura, um cara aqui chamado Natanael Diogo Santos, né? Natanael Diogo Santos, em um vídeo meu, ele perguntou o seguinte, ele fez duas perguntas, uma pergunta totalmente idiota, mas literalmente idiota e preconceituosa, e uma outra pergunta extremamente inteligente, que pô, é o que salvou e é por causa disso que eu vou estar gravando esse vídeo aqui, que eu estou gravando esse vídeo. Mas a primeira pergunta, que é a pergunta idiota, né? Vamos para as notícias ruins primeiro. Olha a pergunta, né? Como um cara como você, estudante de crítica textual e exegese, segue a teologia adventista? Ó, primeiro ponto que esse cara já fez. Ele partiu do pressuposto que o cara que é adventista não estuda teologia, que é um erro absurdo. É um erro absurdo. Por quê? Cara, você tem a igreja adventista contribuindo imensamente no campo teológico. Acha que teologia é só a sua, não é? O que outras igrejas fazem não é teologia, pelo amor de Deus. É uma distorção da visão teológica. Então, se você conhece de exegese, de crítica textual, você não pode ser adventista. Porque adventista não estuda essas coisas. Eu vou lhe informar o seguinte. Eu sigo no caminho da exegese hoje porque a primeira gramática de grego que eu estudei foi de um adventista, Pedro Apolinário. O primeiro livro que eu li que me fez querer estudar grego foi de um adventista, Pedro Apolinário. Explicação de textos difíceis da Bíblia. Você encontra na internet bem de graça. Foi o livro que me fez estudar grego. O cara que me apresentou a crítica textual foi Pedro Apolinário no livro Explicação de Textos Difíceis, História do Texto Bíblico e tal. Então, eu respeito demais o professor Pedro Apolinário. Já morreu, ele morreu em 2009 e tal. Eu comecei a estudar grego, foi lá para 2012 ali. Então, já começa por aí, né? Como que um estudante de crítica textual e exegese segue a teologia adventista? Um dos primeiros homens a escrever sobre crítica textual no Brasil, um dos primeiros teólogos, foi Pedro Apolinário. Um dos poucos manuais de crítica textual que você tem em língua portuguesa, um dos primeiros, foi Pedro Apolinário, História do Texto Bíblico. Um segundo manual, um dos manuais mais importantes de crítica textual por muitos anos, foi do Wilson Paroski pela editora Vida Nova, crítica textual. Então, como que eu sou estudante de crítica textual e ainda sou adventista? Porque os adventistas produziram material nesse sentido. Tá? Então, esse cara ele tinha que se informar um pouquinho mais acerca disso. Mas como seguir a teologia adventista? Bom, um dos caras que mais me deram suporte, uma das coisas que me deram suporte e estrutura foram os adventistas. O primeiro Novo Testamento grego que eu vi na minha vida, na minha mão, foi um desse daqui. Quem me apresentou foi um amigo meu adventista. O cara, um amigo meu adventista. Ele chegou na casa dele com esse livro aqui em grego. Eu falei, mano, eu quero um. Onde é que você comprou? Foi na loja tal. Eu fui lá. O cara era adventista. O nome dele é Caio Roberto. Caio Roberto. Aí, essa gramática que eu tenho aqui, quem me apresentou, quando eu ainda estava fazendo estudo bíblico, foi um cara chamado Claudinei, o cara que me deu estudo bíblico. Orem por ele está com coronavírus, a mãe dele morreu esses dias por corona, o pai dele está com corona, então orem por ele, por favor. Essa gramática aqui foi ele que me deu, cara. Ele que me deu. Essa gramática aqui, ó, do Pedro Apolinário. Um adventista, quando eu estava fazendo estudo bíblico. Então, o cara vem me dizer que, como um dos motivos de eu estudar exegese e crítica textual foi porque eu li materiais adventistas. Aí esse cara fala, como que você segue a teologia adventista e estuda grego e crítica textual? Bom, olha no seu interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil e vai lá nas referências bibliográficas. Vai ter um livro chamado Sakai Kubo, um dicionário específico do estudo do grego, de um cara chamado Sakai Kubo, professor de teologia adventista. Ele era professor de teologia adventista. E teve um livro, esse dicionário foi publicado pela Michigan alguma coisa. Eu vou dizer uma outra coisa. Um dos poucos dicionários da Septuaginta atualmente
é esse daqui, ó. Léxico analítico, Bernadette Taylor. Ah, você não sabe, né? Mas Bernadette Taylor é adventista. Então, um dos caras que contribui. Vamos falar então, como que você é estudioso dessa área de exegese, isso, aquilo, e é adventista? Cara, você não sabe que um dos maiores simpósios que foi feito nos últimos anos sobre arqueologia foi no seminário, foi no NASP. Um dos maiores simpósios sobre arqueologia da América do Sul, liderado pelo Rodrigo Silva, que trouxe cara de Israel, Adolfo Reutemann, trouxe os bichão dos manuscritos do Mar Morto. Quem que encabeçou isso? Quem que encabeçou? Quem é que encabeçou? Fala pra mim. Um adventista. Uma instituição adventista encabeçou. Então, como é que eu consigo estudar exegese e ser adventista? Porque tá dentro dos seus parâmetros. Esse tipo de pergunta é a mesma coisa que você dizer, não tem como você ser professor de grego e ser assembleiano, não tem como você ser professor de exegese e ser calvinista. Pô, é um pensamento muito preconceituoso, sabe? É um pensamento tão idiota, que demonstra que quem fez essa pergunta não conhece de teologia, porque se conhecesse de teologia, saberia que tem nomes de grandes exegetas, de grandes arqueólogos, de grandes professores de grego. Só que acontece o seguinte, você não sabe. Por que você não sabe? Porque talvez não conheça a literatura inglesa, né? Literatura americana. Talvez não conheça porque você usa o material e não sabe que ele às vezes foi produzido por um adventista, ou tem citação de bibliografia adventista, né? Sinceramente, é assim, né? Eu me lembro de ter feito um seminário de teologia, tá estudando um seminário, determinado seminário, e eu lendo o livro eu falei, mas isso aqui é citação do livro Grande Conflitos, seminário pentecostal. Quando eu fui procurar na referência, não tinha lá dizendo que era Grande Conflito, mas a citação foi copiar e colar do Grande Conflito. Né? Então, é complicado, né? A segunda pergunta, ela já é mais legal, cara. Eu gostei dela. A segunda pergunta é inteligente, ela salvou o vídeo. Mas a primeira, cara, me desculpa, Natanael, mas a sua primeira pergunta foi tão idiota, cara. Tão burra, cara. Que não tem outras palavras. Porque esse tipo de preconceito, mano, demonstra que você tá atrasado, né? É a mesma coisa que eu falar assim, como que você é tão inteligente e é calvinista? Como que você é tão inteligente e é católico? Como que você... Não tem, mano, não tem isso. A pessoa, ela é o que é e ela estuda o que estuda. São duas coisas independentes, né? Mas o que nos interessa é o método, não é a sua igreja. Mas se a minha religião importa tanto pra você, mano, não acompanha os vídeos, velho. Não posso fazer nada. Se você respeita o meu método de pesquisa, mas não concorda com o adventismo, eu não posso fazer nada, velho. Só lamento. Só que assim, com esse pensamento, você não vai estudar ninguém. Você só vai estudar o povinho da sua igreja e achar que o suprassumo da teologia é feito pela sua igreja. Quando, na verdade, a teologia ela é feita por todas as denominações. Todas as denominações contribuem, né? Boa parte das grandes congregações, calvinistas, batistas, adventistas, assembleanos, contribuem para o mundo acadêmico. Você tem acadêmicos em todos esses mundos, em todas essas igrejas. E eles continuam sendo de suas igrejas. E eu vou fazer o quê? É assim que funciona o diálogo teológico. Mas não é com esse tipo de pensamento. Como que você ainda é adventista? Mano, vai catar coquinho. A sua segunda pergunta, ela salvou esse vídeo, né? Por que você ainda não escreveu um livro na área da baixa crítica, né? Ou da crítica textual, ou da exegese, foi nesse sentido. Primeiro porque o que a gente já tem produzido em língua portuguesa já é uma coisa muito introdutória. Então, nós já temos coisas muito boas em língua portuguesa, né? Origem e transmissão do Novo Testamento, história do texto bíblico, manuscritologia do Paulo Anglada. Temos aqui qual o texto original do Novo Testamento do Piquerig. Então nós já temos livros publicados muito bons. E se eu for produzir algo para escrever algum livro acerca do assunto, eu não posso escrever uma introdução, porque isso já existe em língua portuguesa. Então é chover no molhado. É produzir um livro que não vai contribuir, entendeu?
Então, quando eu for escrever, eu vou tentar escrever algo que contribua para a teologia, para a crítica textual no Brasil. O primeiro ponto é, para mim fazer, né, para eu fazer isso, para eu fazer um livro dessa envergadura, eu vou ter que estudar muito mesmo, muito mesmo. Claro que eu já tenho conhecimento do inglês, já me ajuda, o conhecimento do francês já me ajuda, o grego já me ajuda. Mas se eu for escrever um livro para publicar qualquer coisa, eu vou ter que dominar o alemão, que eu não domino nada de alemão, né? Nada de alemão. Então eu teria que dominar alguma coisa do alemão. Por que dominar algo do alemão? Porque se você vai no Manuscritologia do Paulo Anglada e você vai no Origem e Transmissão do Novo Testamento do Wilson Paroski, você vai nas referências, você tem milhares de citações em alemão. Então, como é que eu vou produzir algo, ou vou contribuir algo para algo na teologia, se eu ainda não leio o alemão? O que eu posso fazer aqui é contribuir com vocês com as minhas pesquisas em vídeo e tal. Mas escrever um livro eu ainda não me sinto capacitado. E eu também não tenho tempo, porque eu estou terminando minha faculdade de História, eu estou projetando os cursos de hebraico, estou projetando o curso de exegese que está na descrição, né? Atendendo os alunos. Então, por enquanto, eu não tenho pretensão de escrever um livro, porque é algo que vai exigir um pouco de tempo, vai exigir uma atenção, e eu tenho outros projetos por enquanto, né? Então, essencialmente é isso aí. Mas a sua segunda pergunta eu achei ela muito boa. Eu nem consigo acreditar que essas duas perguntas foram feitas pela mesma pessoa. Sinceramente, eu não consigo acreditar. Eu não sei como você conseguiu fazer isso. Uma pergunta tão burra, tão preconceituosa e uma pergunta tão inteligente ao mesmo tempo. Mas são as contradições do ser humano. Deus abençoe você. Fique com Deus. Tamo junto, campo de batalha. E até o próximo vídeo.